Olá e sejam bem-vindos. O Negócios Record hoje mudou de casa. Para quem nos vê é fácil perceber. Para quem nos ouve, estamos a gravar ao vivo a partir da sede da Liga de Portugal, no Porto, numa emissão que está a ser gravada aqui. O nosso convidado hoje é André Mosqueira do Amaral, diretor executivo da Liga desde abril do ano passado. Bem-vindo, André. Acumula há mais de 20 anos trabalho na banca de investimento, viveu em Paris e em Londres e agora tem em mãos esta delicada e decisiva pasta da centralização. Há pouco mais de 2 anos de fazer efetivar um decreto-lei que surgiu em 2021, vai-nos explicar, por exemplo, o que é que foi feito, assim esperamos, o que é que está a ser feito e o que é que falta fazer. É o nosso convidado desta semana do Negócios Record, o programa que faz a auditoria aos números fora das 4 linhas. Eu sou a Diana Ramos. Eu sou o Sérgio Gritinas. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pelo convite da Liga para estarmos os dois aqui na Casa do Futebol Profissional. Vamos direto ao assunto. Em que ponto está o processo de centralização? Muito obrigado Diana, obrigado Sérgio e bem-vindos à Casa do Futebol Profissional. É um prazer receber-vos aqui. O processo da centralização, portanto, radica, como sabem, num decreto-lei de 2021 e houve sempre se falou muito que este processo já podia ter sido feito muito antes disso, muito antes até do próprio decreto. E a verdade é que nós olhamos para outras ligas que o caso francês, estamos a falar de uma centralização que foi feita há mais de 40 anos, o caso inglês 30 e tal anos, Espanha, portanto já vamos em também 12, 13 anos. Portanto, no fundo, há aqui nós pegámos neste assunto, ou Portugal pegou neste assunto, muito mais tarde. Na verdade, hoje em dia, olhando para o que estamos a fazer neste momento, achamos que até é um momento favorável para o fazer e, portanto, não só pelas experiências acumuladas de outras ligas, mas também porque há, de facto, uma configuração de mercado hoje em dia que é diferente. Aquilo que tem sido feito, o nosso trabalho na Liga, isto está muito em linha com aquilo que, quando o Presidente Reinaldo Teixeira e a sua direção executiva iniciou funções, nós sempre dissemos, e até havia, creio que no recorde, essa citação, de criar tensão competitiva. Portanto, como é que eu maximizo o valor dos direitos? E isso passa muito por criar essa tensão competitiva. E, portanto, muito do nosso trabalho tem sido à volta disso e hoje em dia estamos numa posição que eu diria quase contracíclica face até a outras ligas, pelo número de possíveis ofertantes que estão seriamente a olhar para os nossos direitos. Hoje em dia temos 7 ofertantes capacitados e com uma estratégia... Já fizeram ofertas ou são potenciais ofertantes? São potenciais ofertantes. Portanto, as ofertas em si vão ser, digamos, articuladas numa série de leilões de tenders, 3 tenders que vamos organizar e que temos calendarizados para acontecer agora em 2026, eventualmente no princípio de 2027. Portanto, nesses tenders que haverá uma componente de produção, isso é eu diria, uma das novidades que temos, é separar a componente da propriedade dos direitos da forma como eles são produzidos. Isso é algo que nos dá muito mais capacidade de agenciamento sobre a qualidade do produto audiovisual. E também valoriza mais a possibilidade de integrar na nossa produção inovações tecnológicas que nós temos hoje em dia, que são possíveis, que não só tornam o produto muito mais interessante, mas, sobretudo, torna a sua exploração muito mais eficiente. Antes de esses detalhes, deixe-me só perguntar-lhe qual é que é o perfil destes 7 ofertantes? Nacionais, estrangeiros? Que tipo de olhar e de investidor é que está a olhar para este dossiê da centralização? Ok, eu acho que aí essa pergunta é ótima porque vai mesmo ao encontro daquilo que eu queria dizer na questão da tensão competitiva e, sobretudo, de segregar o tema de centralização nos seus vários apartados, ok? Porque há aí muita coisa. Há quem compra direitos e, digamos, que os explora, ok? Há investidores, que é um outro tipo de player que aparece e, na verdade, nós hoje em dia temos capital institucional internacional muito interessado no mundo do desporto e já vamos poder falar um bocadinho disso. Então, já agora, não para que raciocínio, mas dos 7 ofertantes está a falar, ou está a juntar, quer canais de televisão ou exploradores de direitos, mas também fundos que possam comprar a equity da empresa? Não, nesse chat estamos só a falar de players que exclusivamente vão ser, digamos, os concessionários dos direitos durante o prazo do ciclo,
que pode ser 3, 4, 5 anos, aquilo que for depois a nossa escolha estratégica, e que vão explorar esses direitos. Okay? E o tipo de ofertante, para responder à pergunta em específico, o tipo de ofertante que hoje em dia olha para essa atividade já não é o mesmo, já não é exclusivamente o mesmo que era, se calhar, até há 2 ou 3 anos atrás. Pronto. E que era, por exemplo, há 20 anos atrás. E é por isso que quando eu dizia... Era qual? Era muito o canal de televisão, portanto o broadcaster, não é? Que no fundo tem seja um broadcaster de subscrição, seja um canal aberto, que no fundo comprava os direitos e utilizava aquilo para a sua grelha, para a sua programação. O que nós temos hoje em dia temos esse tipo de player que existe, uns que são projetos mais nacionais, outros mais internacionais. Temos depois players no mundo digital, okay, que exploram os direitos, compram, e por exemplo temos o exemplo, por exemplo, no Brasil, em que tem um grande player que é nativo do ponto de vista digital, mas que depois faz uma exploração que depois extravasa o digital, pode também ter canal linear, etc. Agora, esse player também está a chegar a Portugal, vai transmitir jogos de Mundial de Sim, exatamente. Seleções. Sim, A pergunta é se é um dos players desses 7. Sim, é o tipo de player, estamos a falar do tipo de player, que são players que podem ser nativos do ponto de vista digital, mas que o que eu diria é que hoje em dia estamos a esbater muito depois como é que o direito, no fundo, depois é utilizado ou como é que ele é transmitido. Não é? Aliás, porque o que tipicamente acontece neste género de processo, e isso vê-se em todas as outras ligas, é que o comprador pode ser um tipo de comprador no leilão, digamos, no mercado primário, só que depois como o produto chega ao consumidor final, pode ser depois através de outras empresas, quer dizer, de outros players estão pelo meio, porque existe obviamente um mercado secundário entre o primário e o consumidor final. E isso dá asa aqui entre players de outras indústrias. O que eu queria dizer aqui... Eu ia lhe perguntar onde é que entram os investidores mais institucionais, que ia falar há bocado. Sim, os investidores institucionais entram de 2 maneiras, que é ou enquanto financiadores destes projetos, não é? Ou então como entidades que procuram oportunidades dentro daquilo que é a cadeia de valor do futebol enquanto indústria de entretenimento. Okay? E, portanto, nós temos hoje em dia players institucionais e investidores institucionais a investir em clubes, em sociedades esportivas. Temos investidores institucionais a investir em ligas, acontece muito nas ligas americanas, por exemplo, não é? Mas também nas ligas europeias, e é algo que nós aqui também estamos a avaliar muito perto e faz parte de toda, digamos, do âmbito da centralização, que é apartados da nossa cadeia de valor que podem ser acessíveis a capital exógeno. E isso permite-nos, no fundo, por exemplo, quando pensamos em infraestrutura, pensamos em melhor exploração comercial, pensamos em, por exemplo, fan experience, pensamos em dados, pensamos em todos os pontos da nossa cadeia de valor onde existe uma oportunidade e que essa oportunidade é mais alavancada com capital exógeno. Tem um valor mínimo na cabeça para vender os direitos audiovisuais? Eu sei que os estudos que foram apresentados até em Cimeiras de Presidentes apontavam para o valor de 225 milhões de euros, se não me engano. Nós temos um modelo... Há um mínimo ou não? Nós temos um modelo que nos dá um mínimo e que nos dá, digamos, um máximo. Quais é que são esses números? Que nós mantemos esse modelo reserva nossa e das cidades esportivas, mas absolutamente esse modelo, no fundo, tem os seus inputs, é exatamente em linha com aquilo que é os diferentes modelos de exploração, e quando nós falamos nos 7 ofertantes que temos, cada qual tem o seu modelo de exploração e tem a sua função de reação específica. Isto é para dizer, cada um olha para estes direitos com uma perspectiva diferente. E, no fundo, é criar essa competitividade entre essas diferentes perspectivas que nos vai trazer mais valor. Podem ser concorrentes entre si, isto é, podem ser complementares também, não é? Podem ser complementares, e é por isso é que é importante seja no futebol, seja noutras modalidades, toda a questão no fundo, da distribuição dos direitos e como é que, no fundo, entre aquilo que é os direitos que uma liga vende e como é que eles chegam ao consumidor final. O André tem uma linguagem muito financeira, técnica. Estamos a falar, por exemplo, de consórcios, players diferentes que se juntam numa proposta única. Destes 7, quantos é que podem configurar uma proposta conjunta? Resumimos a quantos candidatos, na verdade? Não, estes 7 são, digamos, independentes. Não têm... agora, se são suscetíveis depois de ter parcerias na distribuição, isso acontece muito neste tipo de direito, neste tipo de produto.
Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, Espanha no ciclo anterior e no atual, no fundo, que ainda está em vigor, tínhamos o caso da Orange, que no fundo tem o futebol todo espanhol na sua subscrição disponível para os seus clientes. A Orange nunca foi ao leilão lá em cima. Portanto, isto é um exemplo de como é que a cadeia que tem que existir, e isso é o mercado secundário, depois são os consórcios. O exemplo, por exemplo, do Brasil, no caso da Liga Forte, também. Portanto, há um mercado secundário que significa que as players depois, digamos, durante a fase toda do ciclo, podem ir trocando, ou negociando, ou distribuindo, porque a questão da distribuição é importantíssima nesta Antes de irmos à matéria. distribuição, deixe-me que lhe pergunte, e qual é que é o calendário para a formalização de propostas concretas? Ok. Se é que ele existe? Não, neste momento o que nós temos estamos a ultimar aquilo que foi a proposta que nós entregámos à Autoridade da Concorrência em julho de 2025. Essa proposta mereceu uma série de, portanto, digamos, de ajustes e de questões que fomos dirimindo até agora e que, tendo esse dossiê fechado com a Autoridade da Concorrência, com quem temos trabalhado com uma excelente parceria, vamos estar em condições para olhar para os nossos 3 leilões. Esses 3 leilões, como estava a dizer há bocado, é o da produção, primeiro. Portanto, aí o que estou a dizer é estamos a abrir um concurso para quem vai produzir os jogos, não é? Portanto, todo o estoque do inventário de jogos que temos para produzir. Depois, o leilão internacional, portanto, que é quem vai deter os direitos internacionais dos nossos jogos lá fora. E depois o leilão doméstico, que é quem vai ter os direitos para transmissão cá. E esses 3 standards, o nosso objetivo é que eles aconteçam dentro de 2026, eventualmente primeiro trimestre de 2027. A importância da antecipação, porque quando se fala em centralização fala-se muito em 2028, a questão é que a prática de mercado é que os leilões se façam normalmente 1 ano e meio antes da altura a que dizem respeito. Portanto, nós queremos estar dentro desse calendário, que é o calendário normal do mercado, portanto, não há razão para não estar. E, por outro lado, também nos dá a nós a flexibilidade, termos o tempo do nosso lado, caso tínhamos que olhar para outro tipo de estratégias também. Portanto, reter, digamos, a opcionalidade total nesse respeito. Uma das promessas, desde o início, era que nenhum clube ia perder dinheiro. Se isso acontecer, o processo fica em risco ou não? Há a possibilidade de não haver centralização em 2028? É assim, nós estamos a dar corpo àquilo que é uma obrigação legal, não é? Portanto, existe uma obrigatoriedade legal de fazer a centralização e o compromisso da Presidência e da Direção da Liga é executar, digamos, esse preceito legal. Relativamente ao valor e como nós olhamos para a modelização dos direitos, nós achamos que estamos em condições de ter um cenário que vai ser melhor para os clubes no futuro. Uma coisa que é importante também ter em conta, e isto diz-se muito, que é esta centralização não é um fim, isto é o começo. E nós temos que olhar para a centralização numa perspectiva multiciclo, não é? Portanto, temos que pensar que estamos no primeiro ciclo. Nós nunca tivemos em Portugal um precedente deste, portanto, não há qualquer experiência sobre... eu, quando olho, por exemplo, para a Premier League, vejo um mercado muito oleado, um sistema muito afinado, em que, no fundo, reflete que existe muita maturidade no processo. Aqui ela olha para a Liga Francesa e deu o exemplo que já é centralizada há mais de 40 anos. Não vi isso, pelo contrário, vê uma liga com muitas dificuldades nesta altura, com o certo, processo. Absolutamente. Eu acho que o exemplo francês tem sido muito importante para nós, e aliás, houve algumas questões, por exemplo, quando pensámos em todo este assunto com a Autoridade da Concorrência, há aprendizagens que vêm diretamente da Liga Francesa, nomeadamente questões que eu diria quando se procura, de uma forma quase aberta, hostilizar players que sempre tiveram presentes, que no fundo no dossiê francês é uma das coisas que muitas vezes se fala, que é a hostilização do Canal Plus sem qualquer... quer dizer, e isso mostra como toda a questão da distribuição, toda a questão como está montado a cadeia de valor dos direitos, não é algo que se possa propriamente, de repente, reinventar a roda, não é? Tem que ser feita com muita atenção
porque, quer dizer, é toda uma cadeia que tem que ser, digamos, pensada, não é? Voltando só um bocadinho atrás, se o processo não resultar em mais dinheiro para os clubes, que é, no fundo, a promessa de alguma forma que foi feita quando começámos tudo isto há 5 anos, admite pedir ao Governo um adiamento ou uma revisão dos termos do Decreto-Lei que foi feito em 2021 ou não? Algum tipo de ajustamento, pelo menos? Não, eu penso que aqui o que nós achamos é a centralização ou seja, o precedente nas outras ligas e o histórico é que com a centralização corresponde uma maior valorização dos direitos. Portanto, é uma observação prática da experiência de todas as outras ligas. Portanto, mas em contextos muito diferentes, quer dizer, creio que o último grande país da Europa a centralizar, a passar por um processo de centralização foi a Espanha, creio eu, há 10, 12 anos, por aí, numa altura em que, de facto, os direitos televisivos estavam valorizados, algo que não acontece agora, como se vê até pela própria Premier League, está a vender jogos mais baratos por jogo do que vendia há 10 anos. A pergunta é se o contexto atual é o mesmo que valorizou essa centralização noutros países. Não, o contexto é diferente e eu diria que o contexto é diferente hoje e de alguma maneira nós aí estamos um pouco em contraciclo, porque aquilo que nós temos observado, por exemplo, noutros mercados, por exemplo, o caso de Itália, por exemplo, agora está a rever a possibilidade de admitir um comprador único, um single buyer. A razão para eles entreterem essa ideia é porque eles estão a sentir que estão um pouco, ou seja, o número de ofertantes no produto doméstico italiano tem-se resumido a 2 players, têm sido os 2 players que nos últimos ciclos têm partilhado os direitos. E portanto, o importante na estratégia deles é como é que eu consigo ampliar o número de interessados. Porque o número de interessados é chave para aquilo que eu referi anteriormente da tensão competitiva, não é? Portanto, eu tenho que ter mais interessados para elevar a minha tensão competitiva. E nós, por exemplo, isso é uma coisa que no nosso caso, exatamente porque isto nunca foi feito, exatamente porque o produto tem estado, digamos, aqui, não tem estado exposto a uma lógica de mercado, essa tensão competitiva aqui existe, ou parece existir. Temos muitos bons indicadores que ela existe. Portanto, por exemplo, a nível do número de ofertantes que temos, é uma realidade que, de facto, nós estamos a ter acesso a ela e estamos a ter também porque os direitos audiovisuais têm uma capacidade de agenciamento sobre o consumidor final que muito poucos produtos têm. Isto é uma forma de dizer isto, que é, tipicamente, os direitos audiovisuais têm estado associados a estratégias de aquisição e retenção de clientes de outras indústrias, portanto, seja nas telecoms, seja no cable TV. E o que nós notamos hoje em dia é que esse interesse, esse chamado valor estratégico dos direitos audiovisuais, tem interesse para outras indústrias que hoje em dia começam a olhar para este produto. Vou dar um exemplo, por exemplo, empresas de serviços de pagamentos, tipo Revolut, tem uma estratégia, é público, com um budget muito grande para alocar a publicidade. No fundo, para vocês viajam nos aeroportos, não é? Que há uns anos era o HSBC, agora é Revolut por todo lado, portanto é para aquisição de clientes. Agora entraram com o patrocínio da Audi na Fórmula 1 e estão a olhar, eles têm um produto, embora seja um produto mundial porque é pagamentos, é um produto que tem uma base depois muito local, tem que ir mercado a mercado. Portanto, é o género de player, isto para dar um exemplo, há muitos outros, é o género de player que olha para este produto de uma forma diferente. Okay? E que vê como é que este produto pode ser interessante. Um bocadinho como a Amazon faz com os conteúdos. Por exemplo, como a Amazon faz, como a Apple faz, quer dizer, no fundo a Apple é uma empresa que vende hardware, mas tem o iTunes, a Amazon é uma empresa de e-commerce, mas tem o Amazon Prime. Portanto, são essas, digamos, quando eu falava há bocado que as barreiras estão-se a esbater, elas estão-se a esbater em múltiplas formas. Quer dizer, acho que o exemplo, por exemplo, que a Spotify está a fazer, no caso do Barcelona, com a publicidade, é um exemplo interessante como, tipicamente, o merchandising das t-shirts são compradas pelo fã do clube, não é? Por causa do clube. E agora a Spotify está a perceber que há venda de merch que é feita por causa da publicidade, porque eles utilizam, no fundo, a publicidade para fazer lançamentos de singles específicos, não é? Portanto, esse esbater de diferenças entre, no fundo, o produto, futebol, sociedade esportiva e o sponsor, também está a acontecer aí, e está, obviamente, a acontecer também nos direitos audiovisuais. Mas acha que vai possível
ser possível obter um valor acima daquele valor acumulado atual, mais ou menos, que se fala ser entre 180 e 170 e 180 milhões de euros. Falamos há bocadinho de patamar mínimo, patamar Certo, máximo, mas sim. vai ser possível ficar abaixo? Sim, Vai nós ser- estamos, o nosso modelo está acima disso, ok? O valor mínimo está acima disso. O nosso valor mínimo está acima disso e ele vem, por um lado, sim, da atenção competitiva, vem também pelo tipo daquilo que são, o que nós achamos que conseguimos fazer também a nível do produto, que pode ser feito o produto estando centralizado, não é? Portanto, tem uma potenciação diferente que não tem hoje em dia. E temos também depois a questão do mercado internacional, onde também acreditamos que, e aí há um data point bastante interessante, que é quando se faz uma análise portanto, dos mercados internacionais e como é que eles olham para as ligas, e nós olhamos, por exemplo, para a Liga Inglesa ou para a Liga Espanhola e aquilo que é o fan engagement, portanto, fan engagement estamos a medir as pesquisas que são feitas relativamente à Liga Inglesa, por exemplo, não é? Portanto, pesquisas de Google, é todo tipo de pesquisas, não é? E juntamos isso e isso dá-nos uma métrica de fan engagement. Conseguimos dizer, esse fan engagement é, no caso inglês, 80% mundial, 20% doméstico, ok? E quando olhamos para isso, para o valor económico dos direitos, sabemos que de facto corresponde, ou seja, grande parte do dinheiro da EPL vem de fora, não é 80%, mas é quase isso, e uma mais pequena parte vem do doméstico. Quando olhamos para a Espanha, a mesma situação. O oposto do Brasil, olha, o fan engagement do Brasil, 95% vem do mercado doméstico, ok? E corresponde ao valor económico em que, de facto... Mas imagino que em Portugal estejamos longe, nos podemos comparar com esse Sim. patamar. Não, em Portugal o que nós temos é que essa relação está completamente ao contrário. Ou seja, o verdadeiro fan engagement do futebol profissional português, a grande quantidade vem de fora, mas não há correspondência com o valor monetário disso. Okay? Portanto, isso é um indicador forte que... A grande quantidade, mas não a maioria, não a maior parte, ou é a maior parte. Não, O não, fan engagement. a maioria. Portanto, a nível de Vem fan de fora engagement, vem de fora. do Sim, mercado sim, português? vem de fora. E está bem, qual é que é o split depois em euros, doméstico e internacional? É o oposto. Portanto, há uma falta de correspondência total entre aquilo que é o fan engagement Mas miserável. vem de onde? Fico curioso. Onde é que a Liga Portuguesa consegue ser mais atrativa e gerar mais buzz em social media fora do país do que em Portugal? Porquê é que isso acontece e de onde é que vem esse fan engagement? Eu creio que a resposta a essa pergunta não é tanto estar... O que me causa indignação a mim é como é que não há uma correspondência monetária com isso. Ou seja, eu acho Mas fantástico. causa-me surpresa que haja Mas, uma atração mas maior acho que fora do isso país. aí é que está, é porque realmente o nosso futebol é fantástico e as nossas áreas esportivas fazem um trabalho fabuloso e temos uma visibilidade mundial fantástica e não estamos a ser pagos por isso. Uhum. Mas porquê é que a Liga Portuguesa há de valer mais do que a dos Países Baixos, da Belga, do que a francesa até, nesta altura? Lá está, porque temos um nível, nós temos um nível de reconhecimento lá fora enquanto marca e os emblemas das nossas cidades esportivas são muito fortes. Temos, obviamente, a questão do ranking, não é? Portanto, consistentemente é uma coisa que de facto nós nos distinguimos. Eu acho que isso não é... Para mim, eu acho que isso é fantástico. O que nós temos é, no fundo, abraçar isso e tentar que haja uma correspondência em euros. É essa a realidade. E com certeza, continuar a desenvolver iniciativas para a manter. Mas vou-lhe dar um exemplo muito prático, que eu acho que é um bom exemplo. E eu acho que nunca ninguém fez esse levantamento, mas acho que ele é óbvio, que é, se for fazer um levantamento aos jogos da Liga e for medir quantos scouts de outros países é que vão assistir aos nossos jogos, ok? E comparar depois com outros países... Não é uma grande métrica para vender os Não, jogos. é só uma métrica, Sim. mas é uma métrica que é uma coisa que de facto... fornecedor de jogadores para outras ligas, não é? Também há muitos scouts na Argentina e a Liga da Argentina Sim, mas não é se mais fizéssemos popular do mundo. essa comparação, uma comparação muito específica, o que tudo indica é que nós destacamos bastante aí. E isso tudo, quando estamos a falar de fan engagement, estamos a falar disso. Quem é que olha para o nosso produto? No fundo, isto é um produto de entretenimento, ok? E quando se pensa em entretenimento, é preciso pensar em eyeballs, quem é que está a olhar para isto, é preciso pensar em engagement, ou seja, consigo manter o interesse das pessoas, é preciso pensar em followers, não é? Portanto, quem é que depois nos vai seguir. E nisso nós, de facto, temos algo que temos que prezar e valorizar mais. E o que se nota, olhando para os dados, digamos, para o hard data, é que não há uma correspondência em euros. E, portanto, é aí que nós acreditamos. E, portanto, quando
acho que conseguimos estar melhor porque, com certeza, pode haver uma convergência aí. Pode haver uma convergência entre os euros e o fan engagement. Então, deixe-me que lhe faça a pergunta de outra forma, porque a anterior direção da Liga tinha encomendado estudos que avaliavam os direitos televisivos acima dos 300 milhões de euros. Agora está-nos a traçar um cenário de grande atratividade em relação ao nosso futebol. Este valor dos 300 milhões de euros é realista para si? É assim, o cenário de atratividade do nosso futebol, ele tem que, é exatamente isso que nós temos que fazer, não é? Para isso temos que pugnar, sendo certo que... Parece-lhe que conseguimos chegar a este patamar ainda que estejamos mais atrativos? Eu acho que nós conseguimos chegar a esse patamar numa base, não diria num primeiro ciclo, mas numa perspectiva multiciclo, é algo que ambicionamos, com certeza, sim. Ambicionamos isso. Agora, temos que ser... há uma questão que é, os direitos internacionais, nós achamos que eles podem ter mais valor, porque há uma convergência possível com aquilo que é o fan engagement. Portanto, isso eu diria que é algo que merece a pena trabalhar nisso, trabalhar melhor o produto internacional. Quando eu lhe digo, por exemplo, que uma pessoa viaja ou com a nossa comunidade, portanto, com a diáspora portuguesa, quer dizer, as queixas são sempre as mesmas. É o produto ou não está disponível, portanto tem que recorrer à pirataria porque, no fundo, não há quase alternativa, ou, por exemplo, países onde está disponível, mas tem as infografias em português, quer dizer, países árabes com infografias em português. Portanto, são questões, eu diria, que nós conseguimos endereçar, nós conseguimos resolver e com a sua resolução vai corresponder uma maior valorização. Mas não no imediato. Não, isso é o que temos que... Por exemplo, no tender da produção estamos exatamente a olhar para isso. No tender internacional estamos a olhar para isso. Estamos a olhar, por exemplo, na questão do internacional, quando olhamos para o internacional, pensar na nossa diáspora, por exemplo, não é? E se faz sentido ter um produto, ter trabalhado numa base quase dual, em que tenho um produto para a diáspora portuguesa, portanto, para as comunidades portuguesas, e um produto para quem não é português, mas que está nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Isso são tudo, e acho que isto vai ao encontro daquilo que é mais importante do que estamos aqui a pôr valores, e se é o valor X ou Y, é as estratégias que nós propomos, que no fundo são as iniciativas que nos vão fazer chegar a um valor mais alto, não é? E, portanto, uma das questões importantes aqui e é uma grande tendência no audiovisual, seja em desportos, seja no tipo de produto, que é criar do mesmo produto, quase do mesmo stream, criar produtos para audiências diferentes, ok? E, portanto, eu posso ter, lá está, no internacional, posso ter um canal para a diáspora, posso ter um canal para quem não é português. E este canal ter muito mais, portanto, toda uma lógica de conteúdos, com Portugal, por exemplo, todo o ângulo que pode ser explorado e está a ser feito noutras ligas e noutros sítios, que é explorar a questão do turismo com o futebol, por exemplo. Já estamos a fazer isto aqui, por exemplo, em Portugal, com questões, por exemplo, da oferta gastronómica. Portanto, juntar e criar, digamos, vários produtos para várias audiências. Isso acontece muito no digital. Por exemplo, uma questão que é ter, e acho que isso vamos ver no Mundial, isto vai ser o Mundial dos influenciadores, isso para mim está muito claro hoje em dia. Os próprios broadcasters estão, digamos, a juntarem-se mais a influenciadores e a oferecer o mesmo produto trabalhado para audiências diferentes. Portanto, se cá tem um influenciador para uma audiência mais jovem, depois tem outra para uma mais técnica, que até posso ter um feed, por exemplo, com uma câmara de VAR, por exemplo, ou ter um feed com um microfone ou uma câmara com bodycam. O feed para os túneis e para os presidentes falarem, não? Por exemplo. Portanto, no fundo, eu acho que é desagregarmos o produto. Por exemplo, em Portugal, uma coisa que também estamos a avaliar e que está no nosso projeto é o canal Eureka, portanto, o canal para a hotelaria, para a restauração e para o catering, que é digamos, um produto também diferente. E a experiência espanhola aí é muito interessante, em que, no fundo, o produto residencial não deve ser o mesmo para o produto, digamos, da hotelaria, da restauração, e isso também nos traz valor, essa diferenciação, não é? Portanto, há aí muitas estratégias, no fundo, que radicam nesse conceito. E nós vemos isso, quer dizer, nós vemos sempre, seja na NBA, seja na NFL, seja nas novas formas de jogar futebol, por exemplo, o caso da Kings League ou o caso da Baller League, têm cerca de 12 feeds diferentes. Portanto, para o mesmo jogo,
há 12 feeds diferentes. Portanto, Isso o André está a colocar um cenário quase futurista, não sei se posso chamar assim, mas em Portugal nesta altura, estamos quase na pré-história do que é transmissões televisivas, no sentido de que tudo o que me está a dizer podia ter começado a ser testado e a ser feito antes, e estamos a 2 anos de termos que ter uma centralização efetivada e vamos começar a fazer esse tipo de experiências agora. Não é demasiado precipitado achar que chegamos a esse ponto tão depressa ou não? Acho que aqui a questão do futuro acontece hoje. Não é, eu acho que nós aqui já não Mas é preciso podemos... cometer muitos erros, muitas vezes, até chegar lá ao sentido certo. Não é? Sim, a questão, o que nos compete a nós enquanto Liga é criar as condições para que a inovação passe a acontecer. Não é? E, portanto, no desenho, no tender, como pensamos, por exemplo, na questão da produção, como pensamos toda a questão também importante que é dos incentivos, portanto, até a nível de chave de distribuição, que incentivos é que se quer dar, não é? O que é que se quer incentivar aqui? E muito da reflexão e da reflexão com as sociedades esportivas foi à volta, e era bastante consensual, foi à volta de itens dentro da chave que promovem a qualidade do produto audiovisual, porque nós estamos a falar de produto audiovisual. E quando eu estou a falar de produto audiovisual em 2026, eu não posso pensar que o streaming, near live content, utilizar a AI para fazer os conteúdos, eu não posso pensar que isso é futurista. Isso está a acontecer hoje. Mas há uma coisa que é futurista, e falo muito, daqui a 2 anos acha que os estádios em Portugal, os 18 estádios da Primeira Liga, vão ter condições boas de luz, por exemplo, que muitos deles não têm, de uma bancada com pessoas à frente e não um morro, como alguns deles têm. Acha que daqui a 2 anos teremos as infraestruturas adequadas a esse bom espetáculo televisivo que está a prometer agora? Pronto, o que nós estamos, voltando ao ponto, é criar as condições para isso acontecer. Criar as condições para isso acontecer a nível de incentivos. Portanto, na chave de distribuição, isso está totalmente contemplado e foi muito consensual com todas as sociedades esportivas que, lá está, quando eu falo em qualidade do produto na sua primeira derivada, é isso que estamos a falar. Estamos a falar 4 coisas. Uma coisa que em Portugal não é um problema, que é a qualidade da fibra que chega ao estádio. Portanto, isso está ok. A questão da iluminação, a questão do relevado e a questão das posições de câmara. Portanto, isso está consagrado na chave para fazer com que a sociedade esportiva que contribui para isso tenha incentivo para o fazer. Isso por um lado. Está contemplado na maneira com que está pensado o próprio regulamento dos standards. Portanto, para isso ser possível, digamos, para isso acontecer. Está contemplado numa outra iniciativa que nós estamos a trabalhar internamente, aquilo que falámos há bocado dos investidores, portanto, como é que eu consigo criar situações em que, no fundo, o capital exógeno potencia essas situações, e aí infraestruturas é uma delas, obviamente. E depois há um outro aspecto, que é, temos a tecnologia do nosso lado. Por exemplo, quando nós pensamos a produção de um jogo daqui a... E isto não vai acontecer, não é nos próximos 6 meses, no próximo ano, mas provavelmente estamos a falar daqui a 2 ou 3 anos. E isso é que nós temos de ter preparados para isso. Vai ser muito diferente. Quer dizer, hoje em dia muita da produção é feita remotamente. Portanto, e o futuro da produção provavelmente vai ser ter uma única câmara. Só que essa única câmara depois tem um feed que, com a inteligência artificial, eu consigo criar todos os outros planos possíveis e imaginários. Portanto, a própria inovação não vai ser no sentido de dizer pôr mais câmaras. A própria inovação vai ser, não, tenho uma única câmara que está lá sempre. Mas há coisas que não consegue que a inteligência artificial não consegue substituir, nomeadamente pessoas no estádio. E isso é muito importante, como toda a gente sabe, absolutamente. Para a transmissão televisiva também, sim, não é? Sim, portanto, e aí na questão das assistências temos os incentivos que eu já falei antes, não é? Portanto, exatamente a questão da posição da câmara, a questão da bancada que é filmada pela Câmara Master, isso está contemplado e está consensualizado com as sociedades esportivas. E depois as estratégias que nós temos que pensar relativamente à questão das assistências, portanto, como é que promovemos as assistências, isso podemos entrar nisso. Eu queria perguntar também, tem tecnologia, e já se percebeu que querem apostar muito nessa vertente, mas terão um contexto adequado de estrutura de mercado, porque se olharmos para aquilo que é o atual contexto de mercado e estrutura de mercado português, vemos uma concentração das 3 maiores plataformas, das 3 maiores operadoras no capital da Sport TV. Isto não lhe cria um problema também esse plano que tem de futuro? Assim, a Sport TV é um dos players que olha para os direitos audiovisuais, quer dizer, nós não estamos... Mas não olha com esse olhar, até agora, pelo menos, e a estrutura diz-nos que os operadores, que as telcos estão no capital, também vão lutar para posicionarem-se... Claro, e bem.
Agora, a questão é, e é por isso é que para nós é importante, no fundo, ampliar a base de interessados no nosso produto, é exatamente para podermos ver e, no fundo, dar asos a propostas de valor diferente e propostas de trabalhar o produto diferente. Pode ser um obstáculo. Retira um bocadinho da tensão concorrencial, não é? É um ofertante, quer dizer, o nosso trabalho é ampliar a base de propostas e fazer com que todos eles consigam estar na corrida com oportunidades iguais e fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para que a proposta de valor deles seja interessante. E, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Não, no fundo é uma das variáveis mais relevantes nesta conversa toda que não falámos, que é a questão da pirataria. Portanto, o modelo necessariamente de um player como o Sport TV, que é um canal de subscrição, no fundo tem a concorrência da pirataria, não é? Pronto. E para nós, enquanto Liga, o nosso dever, quando eu falo em igualdade de oportunidades e criar um concurso que seja interessante para quem cá aparece, é, por exemplo, pensar no tema pirataria, pensar quem tem um negócio de subscrição, eu tenho que ter a certeza que consigo resolver essa dor, consigo resolver esse problema. Portanto, isso para nós é um tema, quer dizer, do mais relevante que há e que é importante para players como a Sport TV ou como a DAZN, que são players de subscrição. Não é? Uhum. Admite a possibilidade da Liga criar um próprio canal? Eu sei que isso está na proposta para a Autoridade da Concorrência. Isso é de facto real? Consegue fazê-lo no prazo de 2 anos? É uma coisa, não é no estalar de dedos que se cria um canal para transmitir jogos, não é? Absolutamente. É assim, um canal com certeza é uma empreitada extremamente complexa, como é óbvio. Do lado, o que nós tenho para dizer é que nós, por exemplo, no verão passado, produzimos, transmitimos e distribuímos jogos da Liga no verão, das sociedades esportivas que jogaram, portanto, os amigáveis, os jogos, e, portanto, nós demonstramos, e foi mais um exercício exatamente também, no fundo, de stress test para nós conseguimos fazer isto. Portanto, nós temos capacidade... Mas uma coisa é transmitir jogos de pré-temporada ou de Liga 2 com pouca audiência, não é? Uma coisa é transmitir um Sporting, um Benfica, um Porto, que à partida vão estar mais de 1 milhão de visualizações. Com certeza, e exatamente. O propósito desses exercícios, que vamos continuar a fazer, é exatamente de ir testando as nossas capacidades, e isso está a dizer da questão da produção, da latência, todos esses aspectos, aproveitar esses momentos também para testar coisas, portanto, como fizemos sempre na Allianz Cup, em parceria com o Sport TV, o bodycam no árbitro, por exemplo, portanto, testar esse género de tecnologias, esse género de features. Fizemos também outras coisas, por exemplo, na nossa competição do Legends ou no Creators Cup e, portanto, utilizamos essas oportunidades para, no fundo, testar as nossas capacidades. A questão do canal próprio é algo que olhamos, como qualquer liga hoje em dia está a olhar, como um caminho possível e que eu creio que a Liga Portugal, face a outras ligas, tem a vantagem de já ter alguma experiência nisso. E portanto, para nós não é... portanto, há muita coisa que não é novidade. Temos também dentro da Liga, temos a sorte de ter também na equipa colaboradores que estão versados na questão de transmissão, da produção, etc. E, portanto, permite-nos ter digamos, uma base para desenvolver essa estratégia, se for essa a decisão e a opção das sociedades esportivas. Uhum. Mas a questão da chave de distribuição, já falou aqui por alto nos incentivos, mas há clubes que já se manifestaram contra a proposta de chave de distribuição, defendendo que metade do bolo deve ser distribuído e não apenas um terço. Metade deve ser distribuído de forma igual por todos e não apenas um terço. Admito que possa haver forças de bloqueio na Assembleia Geral em relação ao modelo. Sim, eu acho que aí nós temos que ter, nós na chave de distribuição procuramos, como aliás em muitas outras matérias que já perceberam, procuramos fazer sempre, portanto, aquilo que é as experiências de outras ligas, não é? Portanto, aqui temos o benefício, como disse ao início, temos o benefício de olhar para as experiências acumuladas de outras ligas, até de outras
modalidades, etc. É muito bom aprender com os nossos erros, mas é mais barato aprender com os erros dos outros. Absolutamente, é isso mesmo. E, portanto, aí, no fundo, nós na Chave, não, como em tudo, não é preciso inventar a roda, não é? Portanto, podemos começar com aquilo que já são as experiências acumuladas. No entanto, não podemos deixar de ser totalmente alheios àquilo que é as especificidades e a realidade do nosso produto, que o torna tão apetecível, por exemplo, na audiência internacional, como dizíamos, não é? E, portanto, não podemos ser alheios a isso, não? Temos que ter isso em conta. Aliás, vou-lhe dar um outro exemplo, agora não é para desviar, mas, por exemplo, toda a questão do fair play financeiro e como ele é pensado, nós temos uma realidade. Eu não posso, de repente, querer alterar essa realidade e dizer, não, nós temos que reduzir a nossa dependência deste tipo de receita. Talvez, e por que não o contrário? E por que não pensar, não, vamos mas é fazer isso, vamos mas é apostar naquilo que nós somos bons, por exemplo, não é? Não sei. É como dizíamos há pouco, é como agora chegar à Arábia Saudita e dizer, é fácil, tem que reduzir a vossa dependência do petróleo. Não, se calhar mais vale apostar naquilo que é a vossa vantagem competitiva, não é? Portanto, há opções que às vezes parecem cuidadosas, mas no fundo, ao fazê-la, quase que estamos a desvirtuar aquilo que é o nosso valor idiosincrático, não é? E, portanto, a questão da chave de distribuição foi, sim, olhemos para as outras realidades, não podemos esquecer aquilo que é específico a Portugal e, sobretudo, não podemos esquecer que nós estamos a começar isto agora. Nós não estamos no quarto ciclo ou no quinto ciclo. Admite que em futuros ciclos esse absolutamente. Valor fixo Aliás, uma das coisas que ficou consensual com as sociedades esportivas neste processo de cogitar a chave foi exatamente estar quase consagrado em regulamento que essa chave, como acontece aliás noutras ligas, essa chave deve ser revista no próximo ciclo. Portanto, com tempo, como agora, estamos 2 anos antes, com tempo, não em cima da hora, mas ela deve ser revista exatamente porque o caminho, eu creio que a pretensão é que haja a equidade seja crescente. Agora, não podemos ser alheios àquilo que é a nossa realidade atual. Os números que o Benfica obteve no contrato que assinou agora com a nós para os anos de 26 a 28 deixam-no, que são cerca de 57 milhões, incluindo as linhas de publicidade no estádio, deixam-no preocupado ou otimista? Preocupado? Não, otimista. Ou otimista ou preocupado? Para nós foi creio que para o mercado em geral foi um excelente sinal, aliás, lá está, como já falámos aqui, em contraciclo quase com aquilo que observamos. E eu diria, no fundo, alinhado com aquilo que é o nosso, digamos, acreditamos que realmente há uma convergência possível para valores mais altos, e o caso da negociação do Sport Lisboa e Benfica foi nesse sentido, absolutamente. Portanto, acho que é super importante, quer dizer, ter uma parte de um todo que se valoriza só pode ser benéfica para o todo. Mas esta lógica de que os clubes não percam a receita, se o Benfica sobe a este ponto, obriga a Liga a ter um bolo maior, se calhar, do que estava à espera. Ou não? Certo, e é essa a nossa lógica. Nós achamos que o data point dessa renovação do Sport Lisboa e Benfica é um data point que nos faz, no nosso modelo, digamos, de min-max, faz alguma alteração ao modelo no sentido positivo. Claro que sim. É um ótimo indicador. O facto de ter um comprador um detentor de direitos que acha que tem que pagar mais para manter, pronto, acho que é indicador disso. Temos estado a falar aqui muito da questão da venda dos direitos televisivos, mas por vezes parece que se fala pouco sobre a questão da valorização do futebol enquanto produto. O que é que está a ser feito para que o futebol português possa ser melhor? Ok, eu falo mais da parte audiovisual, portanto, falo mais de... Um depende do outro, porque fará uma venda tanto melhor quanto melhor for o produto. Certo, exatamente. Eu acho que também com o meu colega, com o Paulo Costa, tem havido um trabalho muito grande a nível da nossa meta do ranking da Liga e esse trabalho, no fundo, responde exatamente a essas questões. Portanto, quando eu penso na parte do jogo em si, portanto, nas paragens, no tempo útil, etc., e o que é que nós conseguimos fazer, no fundo, para melhorar essa componente. Eu acho que aí, com o Paulo Costa nesse sentido, tem desenvolvido as estratégias e com o Departamento de Competições aqui da Liga, de facto, as estratégias que são conducivas para isso. Da parte, digamos,
depois eu diria do fan experience também, portanto a componente do estar portanto, o estar no espetáculo em si. Aí também temos uma série de iniciativas na parte da nossa área comercial e da nossa equipa de fan experience, porque repare, isto é espetáculo e é entretenimento e, portanto, é uma indústria que tem que estar em constante inovação. Nós temos que estar sempre no limiar da inovação, quer dizer, e aí quando falámos há pouco do futuro nós aqui de facto o futuro acontece hoje, não é, e nós estamos mais do que vender um jogo, nós estamos a vender um sonho, nós estamos a vender o facto que há duas realidades das equipas, das comunidades que se encontram e como é que nós conseguimos, no fundo, ativar melhor, honrando exatamente essa beleza que é um espetáculo de futebol. Sim, a visão que o André tem, perdoa uma expressão, parece-me um bocadinho num país das maravilhas quase, num país de unicórnios, porque o que nós vemos no futebol português, e desta semana vimos um exemplo que tornou-se quase um campo de batalha, um jogo entre duas grandes equipas, e a minha pergunta é o que é que o diretor executivo da Liga, que está responsável por vender um produto, por valorizá-lo, sente quando houve a troca de palavras que vimos esta semana e temos visto recorrentemente entre presidentes de Sporting e Porto? Olha, o que eu lhe tenho a dizer é, nos encontros que nós temos aqui na Casa do Futebol Profissional, em que já tivemos Assembleias Gerais, cimeiras, nunca aqui ninguém se insultou. Portanto, nesta família do futebol profissional, aqui não há, pelo contrário, há de facto um desígnio comum. E eu acho que com a presença do Reinaldo Teixeira e a nossa direção realmente é trazermos pronto, alavancar mais esses desígnios comuns e realmente centrar aquilo que estamos a fazer nesses valores que nós queremos potenciar. Agora, claro, isto é futebol, isto é espetáculo, isto é entretenimento, é emocional. E isso, de alguma maneira, faz parte. Agora, eu não Mas não acha que isto prejudica muito o produto que o André tem para vender? O André, a Liga, Portugal tem para vender. Este tipo de comportamentos no pós-jogo, que depois, se calhar, podemos discutir ou não, mas se calhar contamina também, de alguma forma, o comportamento dos jogadores em campo. Isto não prejudica aquilo que nós todos queremos vender enquanto espetáculo? Sim, mas aí também, repara, eu acho que há toda uma cadeia de valor aí, ou toda uma cadeia de intervenientes, ou de stakeholders nessa equação, não é? Desde a própria comunicação social, portanto, quer dizer, acho que há todo por exemplo, dos vários países que vivi, tenho vivido em Inglaterra, em Espanha, nos Estados Unidos, quer dizer, há um maior interesse, digamos, e uma maior difusão desses temas cá em Portugal, cá noutras realidades que eu conheço. Essa faz parte de... Acho que são escolhas. Agora, se isso pode, de alguma maneira, afetar o nosso produto, eu acho que o que vai afetar o nosso produto e que vai realmente criar uma diferença é a amplitude e a seriedade de execução nas estratégias que nós temos, que realmente essas sabemos fazem uma grande diferença. Portanto, eu ter um produto audiovisual, como já falámos aqui, melhor, eu estar mais atento, no fundo, que estou a concorrer com outros produtos e porque é que esses produtos são melhores. Tentar também há muitos mitos aqui, por exemplo, há um dos grandes mitos que se ouve é que os jovens, ninguém vê um jogo de 90 minutos. E eu mostro-lhe data de streamings, por exemplo, da Casa ETV no Brasil, em que tem, não são poucos, milhares ou centenas de milhares de jovens a ver streamings durante mais de 8 horas. Portanto, quer dizer, isto não é um problema de déficit de atenção, é um problema do produto. Portanto, como é que e isso é que eu tenho que estar preocupado. Isso é que está no âmbito daquilo que nós podemos fazer e isso é que nos cumpre, de facto, implementar. Ainda neste dossiê, deixe-me perguntar se admite vender equity da Liga Centralização, como foi proposto pela direção anterior. É assim, a nossa estratégia, e foi consensualizada com as sociedades esportivas, nós sabemos que existem vários apartados em que pode haver venda de equity, que não os direitos audiovisuais. Okay? E conseguimos, neste tempo... Isso articula-se com identificar várias áreas de negócio que fazem parte da cadeia de valor do futebol profissional.
portanto tem uma dimensão de infraestruturas, tem uma dimensão, por exemplo, de IPs, não é? Propriedades intelectuais, tem um vertical de exploração comercial, tem um vertical de data, tem um vertical de fan experience, pronto, todos esses verticais, e dizer, tudo isto são áreas de negócio que acontecem dentro do ecossistema da Liga e que podem estar mais na Liga ou mais, digamos, associadas às sociedades esportivas. O que tipicamente acontece no modelo de outras ligas, que aconteceu em Espanha, por exemplo, há um investidor que entra, tem uma percentagem do valor dos direitos e depois esse dinheiro, portanto, no fundo, que é levantado, ele é entregue às sociedades esportivas, para as sociedades esportivas depois têm, digamos, regras bem estritas de como é que podem aplicar esse dinheiro. Pronto. Isto é o modelo que foi testado e que, aliás, basta ver a litigância que existe tanto em França como em Espanha a esse respeito. É um modelo que tem, eu diria, alguns desafios, para dizer no mínimo. Nós olhámos, no fundo, para isto de uma maneira diferente, foi dizer como é que eu consigo levantar capital, mas numa primeira fase, sem pensar nos direitos. Okay? Essa é a minha questão, na verdade. Exatamente. Como é que isso se faz? É exatamente assim. Portanto, é identificar áreas de negócio que a Liga pode desenvolver em conjunto com as sociedades esportivas e áreas de negócio essas que têm questões de CAPEX e de OPEX que são do interesse de investidores. Pronto. Portanto, foi isso. À parte disso, veio uma outra discussão, agora já, no fundo, por um caminho diferente, que é dizer, não, então isso agora, junto a isso, olharmos para os direitos. Pronto. Porque os direitos são uma propriedade das sociedades esportivas, está consagrado na lei, e, portanto, também não compete à Liga, como é óbvio, é algo que tem que ser pensado com as sociedades esportivas, dizer, olha, as sociedades esportivas acham que faz sentido, no fundo, vender parte de equity desse direito. Mas já fazendo, no fundo, como uma segunda opção ou como algo adicional ao primeiro projeto, que é um projeto... Porque, voltando ao ponto que eu estava a referir do caso de Espanha, por exemplo, de dizer, está aqui, ok, eu vendi a propriedade dos meus direitos durante 50 anos, ou no caso francês, no fundo, para sempre, não é? O que significa que depois o investidor também faz parte da chave de distribuição, não é? Também tem direito a receber o seu dividendo, não é? E não está lá para perder dinheiro, obviamente. E, portanto, a questão é como é que nós montamos um ecossistema que seja mais interessante para as sociedades esportivas. Mas nesta fase, dada a pressão do calendário, isso já não devia estar mais fechado. Certo, é isso que estamos a trabalhar neste momento, sim. Mas parece-me ainda estar um pouco ainda em discussão, os vários cenários muito em discussão. Não devíamos estar já mais adiantados nessa fase de discussão? É assim, claro que era bom termos feito isto antes, mas ouça, nós já tomamos funções 5 anos desde 2021, desde o decreto-lei. Pois isso eu não... Eu posso falar em nome não foi com o André, é verdade. da nossa... O decreto-lei de 2021 e estamos em 2026 e parece que estamos a começar a fazer coisas agora. Isto também faz parte daquilo que foi o nosso plano estratégico da candidatura do Reinaldo Teixeira e da sua direção. Era um plano estratégico muito ambicioso nestas questões, que era como é que a Liga pode fazer mais pelas sociedades esportivas. No fundo, foi esse o nosso objetivo. E há uma questão, e isto é uma coisa que eu queria dizer que é importante, que é, há uma questão que é dinheiro, portanto, que é como é que eu faço para levantar, e também disse isto logo ao início, até foi no Record, que foi como é que nós queremos situação competitiva e como é que nós valorizamos e aportamos o máximo de capital aqui. Mas depois há uma outra questão, que é de importância até maior, que é, isto não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de execução. É como é que eu executo. E, portanto, o que nós queremos, ou o que nós pensamos que faz sentido é essa execução. Nós podemos contribuir muito para a execução também. Portanto, e de alguma maneira trabalhar em conjunto com as sociedades esportivas na execução de coisas. E que é um bocado como a centralização. Portanto, centralização é os direitos são vendidos, deixam de ser vendidos de forma individual, passam a ser vendidos em grupo, não é? E uma questão até de teoria de jogo, essa venda é mais benéfica quando é feita de uma forma agremiada. O mesmo acontece noutros apartados que não os direitos audiovisuais. Exploração comercial, infraestrutura, mas o dinheiro, custos, etc. O grande bolo do dinheiro está nos direitos audiovisuais, como é óbvio. É onde está a grande riqueza nesta altura do futebol em Portugal. Então. E no mundo todo já agora. É onde está a grande riqueza do futebol, mas eu estou absolutamente convicto, isto é uma questão até de benchmarking com outras propriedades, e o que vê, por exemplo, noutras propriedades desportivas, é que o peso dos direitos audiovisuais, eles podem ir crescendo em euros, mas o seu peso
na receita global vai descendo. Isto significa que outras receitas vão ser mais importantes. E é aí que nós estamos muito preocupados também, e é aí que nós queremos desenvolver muitas iniciativas. É como é que eu consigo ir além dos direitos audiovisuais, que depois tem portanto, criar, ou no fundo, potenciar outras fontes de geração de receita, que por sua vez também valorizam os direitos. E para quem compra direitos, essa visibilidade também é muito importante. Já passámos muito o prazo que tínhamos definido, mas tenho aqui mais perguntas para si. Então vá. Uma era se viu o plano estratégico apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol esta semana e havendo lá tantas medidas que tocam no futebol profissional e nos clubes profissionais, a minha pergunta é se acha que aquilo faz sentido ou não, nomeadamente coisas como as Final Fours da Taça de Portugal e da Supertaça, que quase sempre metem em clubes profissionais, levar para o estrangeiro algumas competições. Faz sentido para a Liga isso ou não? Assim, vou ter a oportunidade amanhã com a Federação de ter uma apresentação enquanto associados da Federação, ter uma apresentação mais detalhada do plano, portanto amanhã ter mais informação. Daquilo que nós vimos, e aliás também tivemos a oportunidade de consultar com as sociedades esportivas que integram a Liga, portanto os escalões profissionais, e recolher até alguns feedbacks. O que fica claro para nós é, por um lado, saudar todas as iniciativas que sejam em prol e em benefício do futebol e do ecossistema, e sobretudo daquele ecossistema que nós somos menos intervenientes, porque são partes do ecossistema que extravasam o futebol profissional, que é aquele que nos preocupa, digamos. E manter sempre claro, e acho que é também ficou mensagem das próprias sociedades esportivas, existe uma arquitetura administrativa que separa aquilo que é o âmbito da federação e aquilo que é o futebol profissional. E, portanto, acho que é importante mantermos essa separação, que aliás é necessária para vários temas, nomeadamente na disciplina, e, portanto, acho que é de louvar o plano estratégico, e acho que é importante mantermos aquilo que, no fundo, aquilo que é o preceito legal da Lei de Bases do Desporto, que é a Liga Portugal olha para o futebol profissional e a Federação olha para aquilo que é o seu escopo. E, portanto... Nesse sentido, a Liga está disposta ou admite a possibilidade de criar uma liga feminina, a profissional feminina? Foi uma proposta que está no plano estratégico da Federação. Nós olhamos para o futebol feminino na lupa das sociedades esportivas profissionais, que é a lupa que nos interessa, e não podemos deixar de... Portanto, temos obviamente uma discussão internamente com as sociedades esportivas que é importante, que é a questão do feminino, porque aliás, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que o feminino está a ganhar noutros países, está a ganhar de facto uma dimensão muito interessante. Eu acho que o caso da Noruega é um ótimo exemplo de como hoje em dia, a nível até das assistências, o tipo de audiência. E aliás, algo muito interessante, por exemplo, uma coisa que aqui, por exemplo, na nossa esforço constante para ter dados, para poder tomar decisões e formular as decisões com base em dados, é também a própria assistência de público feminino nas nossas competições da Liga Portugal. Portanto, todas essas dinâmicas são importantes, e o tema do futebol feminino profissional acho que vai ter que ser visto, aliás, porque as sociedades esportivas acho que têm aqui um potencial grande para organizar essas modalidades de uma forma diferente, e a própria profissionalização vai ser importante para o feminino. Portanto, eu acho que é indissociável haver a um certo momento, e no fundo essa conversa está a ser tida, um caminho para a profissionalização, e portanto será a Liga Portugal a assumir? Não sei se será a Liga Portugal. O que tem que haver nós temos que ajudar as nossas sociedades esportivas que têm equipas no feminino a ver o caminho que querem. E depois, a outra coisa importante é, na arquitetura da Lei de Bases do Desporto, a partir do momento em que uma liga torna-se, digamos, tem que haver a profissionalização da modalidade, não é? Pronto, como aconteceu no futebol e masculino. E, portanto, esse é um caminho que, no fundo, está bastante
consagrado na lei como é que ele tem que acontecer. Não deve ser, ou seja, acho que não é preciso inventar muita roda, quer dizer, o caminho está lá. Antes de fecharmos, André, a venda de cerveja nos estádios vai acontecer e de alguma forma, quanto é que isto representaria também para os clubes? É isso, para nós tem sido um tema muito importante, que temos pugnado bastante por ele, temos feito ou seja, tentado fazer tudo ao nosso alcance para isso acontecer. Temos agora um roadmap de como é que isso pode acontecer e que envolve, portanto, aqui há um aspecto securitário muito importante e que, do fundo, remete para uma conversa, eu diria, muito mais fundamental, se calhar menos visível para o adepto, mas muito importante para as sociedades esportivas, que é o próprio, digamos, custo de policiamento do espetáculo de futebol, não é? E, no fundo, ou seja, a conversa é inseparável da questão securitária e portanto, e é algo que temos que resolver com as forças de segurança, não é? tanto com a PSP como com a GNR, e temos estado em bastante atividade nesse sentido. Temos hoje em dia um roadmap que já foi apresentado no grupo de trabalho interno de como é que se consegue, no fundo, caminho para poder haver o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, que será um caminho, eu diria, lá está outra vez, dentro da especificidade daquilo que é o nosso... Tem um número na cabeça de quanto é que isso representa em dinheiro para os clubes? Acho que é difícil de estimar, acho que é fácil de dizer, acho que é mais fácil dizer, pode representar a nível, a questão da receita de consumo, há depois também a questão, digamos, de exploração comercial, da ativação, e há também, digamos, o que depois pode também representar a nível de maior interesse, maior ou seja... Aumentar o número de pessoas que exatamente, vão ao futebol, sim. E quer dizer, quando a questão da segurança estiver resolvida, vai ser possível essa mudança? É assim, a preocupação é securitária e é uma preocupação, infelizmente, que depois não faz muito sentido, porque, no fundo, o facto da pessoa não poder consumir no estádio acaba por fazer fora do estádio, não é? E portanto, isso depois remete para toda uma dimensão, lá está, novamente, securitária. E, no fundo, quem hoje em dia tem o benefício do consumo da bebida alcoólica no espetáculo do futebol não é o promotor do espetáculo, é o ecossistema que está à volta. O que é bom, tudo bem, mas no fundo quem suporta o custo é a sociedade esportiva e quem suporta o custo solidário e quem, no fundo, é vedada a oportunidade de o fazer. Portanto, eu diria que é quase um problema de injustiça perante a sociedade esportiva e aliás, depois remete para outros temas, que é, por exemplo, o pagamento de segurança fora da zona do espetáculo, portanto, que é algo que também que estamos a tentar, no fundo, resolver essa situação que também não achamos que faça muito sentido. Portanto, eu diria que é um desequilíbrio, antes de tudo é algo injusto, porque, no fundo, ninguém ganha como a coisa está feita. Ninguém ganha e, aliás, o facto das pessoas depois terem que aceder ao estádio mais tarde e já, se calhar... Já com os copos, no fundo, torna tudo mal, não é? Portanto, não é o sistema ideal. Última pergunta, André. Qual é a necessidade de reduzir o IVA nos bilhetes para 6%? Acha que o futebol é um produto de primeira necessidade? Quer o IVA igual ao do leite e ao do pão? Não, a nossa não é do leite e do pão, é comparativamente com outros espetáculos. Portanto, outros espetáculos têm uma taxa de IVA de 12% e nós temos de 21%. Portanto, digamos, a injustiça é essa, aliás, era o ponto aqui de injustiça, é outra, que é porque é que nós somos penalizados por isso. Nós o que acreditamos, e temos agora, vamos ter aí um estudo bastante interessante sobre isso, é que essa redução de IVA, mais do que um impacto negativo para a receita do Estado, na verdade tem um efeito multiplicador maior. Portanto, a ideia é que nós conseguimos, de facto, ao ter uma redução do IVA, temos um incentivo... Acha que faz diferença isso? Achamos que haverá mais pessoas a ir ao estádio se houver uma redução do IVA para 10 pontos percentuais? Econometricamente, ela é justificada e, para além disso, eu diria talvez mais importante, também do ponto de custo da receita, também não é um impacto, quer dizer, está tudo mais ou menos em proporção. Mas, sobretudo, é também o sinal que se passa. Quer dizer, se eu estou preocupado com as assistências no estádio,
o que é que eu posso fazer para, nesse sentido. Pronto. E o IVA, sabendo que os outros espetáculos têm um IVA reduzido, porque é que nós não temos? Quer dizer, eu acho que a questão é também essa. Faz parte de uma estratégia maior de trazer mais gente para os estádios, número 1, e, de facto, é totalmente visível e conspícuo que temos mais IVA que os outros. Quer dizer, acho que é uma coisa... Com as douradas, não é? Com as douradas, por exemplo. Sim, é sempre um exemplo que se dá. Muito bem, está assim fechado. Muito obrigado, André. Mais um Negócios Record desta semana, o programa que faz a auditoria aos números fora das 4 linhas. Obrigada, André Mosqueira do Amaral, por esta conversa, que acabou por ser longa, e um agradecimento também à Liga Portugal por nos ter recebido na sua sede. Muito obrigado. Obrigado.